Ter que sair, você vai deixar a lista Sim, antes? bom dia Eduardo, Mauro, a Bom todos e a dia. todas. Eu vou precisar sair por causa de outros compromissos nesse mesmo dia e hora. Então, eu vou deixar a lista de presença, estou responsável pela gravação e depois a gente disponibiliza para todo mundo. Até amanhã está tudo prontinho. Bom trabalho para vocês todos. Então, Obrigado, retomando Karine. aí, bom dia novamente a todos e todas, aos que vão assistir novamente esse vídeo depois também, meus cumprimentos. Hoje é um dia importante para nós no curso de pedagogia e para esse círculo de cultura que nós estamos preparando de 2021, porque estamos recebendo o professor Eduardo de Freitas Bernardes, que é um docente novo no curso de pedagogia. Ele acabou de vir no lugar da professora Márcia Barreto. Ele era docente da Universidade Federal de Tocantins, mas é cria da Universidade Federal de Uberlândia, ou seja, ele fez a graduação dele em psicologia aqui na UFO e fez o mestrado e o doutorado dele na USP, tá? Então, na Universidade Paulista, uma universidade muitíssimo boa e muitíssimo reconhecida, tá? E a área dele é a psicologia, tá? É nessa área e com esse discurso que ele trabalha, tá? Que ele procura interpretar as nossas relações. Mas eu acho que o mais rico de tudo isso é que ele é novo no curso, né? Você já está chegando agora, está se preparando aí para trabalhar conosco nesse próximo círculo de cultura e está trazendo a experiência dele, tá? E na primeira conversa que eu tive com o Eduardo, nós ficamos no conceito da frustração, né? Ou seja, o que que é a frustração, né? Qual é o papel dela? Como que ela atua na nossa cotidianidade? Ou seja, porque todos nós a vivemos, né? Então, eu, ao passar a palavra para o Eduardo, ele hoje está fazendo um trabalho com a gente de entender esse conceito de frustração, não pensando já para a prática profissional, não pensando para a formação do profissional, e sim falar da frustração para o indivíduo. Porque, querendo ou não, por mais que todos aqui estejamos ligados na formação de um pedagogo e de uma pedagoga, esse sujeito, antes de tudo, é um homem e uma mulher. Ou seja, é uma pessoa, é um humano, é um cidadão. Então, como é a relação da frustração com isso? E Eduardo, antes de você entrar pontualmente no conceito, gostaria que você falasse, se apresentasse para todo o grupo que vai te ouvir também. Então, a palavra a partir de agora é sua, meu amigo. Seja bem-vindo. Obrigado, Mauro. Tenham todos um bom dia. Não sei se vocês conseguem me ouvir. Primeiramente, né, vou me apresentar. Meu nome é Eduardo, né, como o professor já mencionou. Eu sou psicólogo de formação. Eu sou de Uberlândia. Eu estudei minha vida toda em Uberlândia. Fiz a faculdade de psicologia na UFO e continuei minhas andanças depois da minha formatura. Eu me formei no ano de 2003 na UFO. E prossegui aí o meu caminho também ao longo da psicologia. Né? Em 2008 eu ingressei na USP de Ribeirão Preto, onde eu fiquei por 7 anos fazendo meu mestrado e meu doutorado. Passei por algumas instituições públicas, particulares, né, depois da minha saída do doutorado, e agora estou aqui na UFO, né, no campus do Pontal, né, para contribuir com o pessoal dos mais variados cursos, sobretudo do curso de pedagogia. Né. Eu atuo, né, na área de psicologia, eu tenho uma base
forte no campo de psicologia experimental, mas associado com alguns núcleos, né, com psicologia escolar, trabalho sobretudo com questões ligadas a problemas de aprendizagem, TDAH, enfim, vários outros, mas principalmente TDAH, que foi o meu primeiro campo de atuação. E, em segundo, uma segunda frente de trabalho seria com o burnout, que é uma doença incapacitante, né, ligada ao mundo do trabalho, sobretudo, nos últimos tempos eu venho trabalhado com a questão do burnout em professores, para tentar entender como é que funciona esse mecanismo, que é altamente incapacitante, né, que é um estado de exaustão emocional, onde o professor não consegue exercer as suas funções em função de uma sobrecarga de trabalho, né, que ele tem aí ao longo da sua vida. E a minha ideia é tentar entender esses mecanismos. E para mim foi bem desafiante trabalhar com esses dois temas, porque, primeiro, eu vim de psicologia experimental, né, que é uma área que algumas pessoas têm uma certa, digamos, uma certa resistência, né, com relação a alguns conceitos, com relação a algumas práticas, né, e foi desafiador também porque a gente tentou pegar tudo que a gente aprendia no laboratório de psicologia e colocar na rua, né, aprender tudo, todos os nossos ensinamentos nos laboratórios de psicologia e ver como é que eles funcionam na prática, como é que o TDAH que a gente faz o experimento lá no laboratório funciona na escola estadual onde a gente vai, né, como se manifesta a própria frustração, depois eu conto com mais detalhes como é que eu entrei por essa área, como é que essa frustração ela pode se manifestar dentro de um sistema educacional e como ele pode se transformar numa doença incapacitante, né, ao decorrer do tempo. Então, para mim, foram espaços bem desafiadores e que eu vou tentar dar continuidade a essas frentes de trabalho através de linhas de pesquisa que eu estou tentando montar aqui na UFO. Tá? E, enfim, retorno, né, a Uberlândia. Eu comecei meu trabalho em 2019 na Federal do Tocantins e logo na sequência eu vim, né, por uma permuta que eu realizei com a professora Márcia, muito querida também, aqui e lá, né, com quem eu tenho um apreço muito grande. E aí vamos tentar fazer um bom trabalho aqui para que a gente possa tentar entender cada vez melhor como funcionam esses mecanismos, inclusive o mecanismo de frustração, que é um problema que, acredito eu, até pela quantidade de pesquisas na área, não é um tema tão evidenciado assim, né? Posso até me arriscar a dizer que é um tema negligenciado, sobretudo em alguns campos de pesquisa, e que a gente precisa entender até para tentar compreender o modus operandi, né, do mundo hoje. Até porque eu faço esse recorte, eu acho que boa parte das manifestações que nós temos hoje, boa parte dos fenômenos que nós vemos hoje, são fruto de um processo regulatório, né, de tolerância ou intolerância à frustração. É isso que eu vou tentar passar para vocês com um breve resumo nessa aula de hoje, e a gente pode, se assim for importante para vocês, a gente pode dar continuidade em outros encontros, enfim. Você quer que eu dê continuidade, Mauro? Pode entrar no conceito. Ah, tá E ok. alunos, vamos trabalhar esse momento de hoje como um momento bem dialógico. Se tiver algum momento que vocês desejarem perguntas, eu vou estar acompanhando o chat aqui, mas levantem as perguntas, estabeleçam questões para a gente ficar com uma coisa bem à vontade, procurar circular. E podem trazer perguntas que estejam relacionadas à frustração, a coisas pessoais, não tem problema, porque nós estamos hoje procurando entender como que eu, Mauro, posso pensar o que é a frustração.
tá? Como que então o meu aluno que está aí, o Lucas, a Maraís, a Maria Eduarda, lidam com a frustração no seu dia a dia? Bom, eu vou dar início, né, à atividade de hoje falando especificamente sobre frustração na cotidianidade, partindo primeiro da minha própria formação, vocês vão ver isso ao longo do meu discurso, e tentar fazê-los entender, né, pelo menos do ponto de vista de onde eu saio, que é o da psicologia, como funciona, como funcionaria essa frustração e como ela se insere e como ela está muito presente em aspectos da nossa vida, mais do que a gente imagina, né? Do ponto de vista da psicologia, né, sobretudo da minha área de atuação dentro da psicologia, o conceito técnico da frustração é muito simples, né? Eu costumo dizer que o problema maior são os desdobramentos, as consequências que esse conceito traz e a aplicabilidade, vamos dizer assim, desse conceito na prática, né? A, a frustração é uma emoção, é um estado emocional, né? Que ocorre todas as vezes que o indivíduo ele é impedido de alcançar um resultado desejado, né? O famoso nadou e morreu na praia, né? Investiu tanto numa ação, num comportamento, numa pessoa, na efetivação de uma situação, idealizou um grande projeto, mas em um determinado momento essa pessoa, de alguma forma, foi impedida por algum aspecto de ter o seu objetivo realizado. É como se você estudasse bastante para uma prova e, num determinado momento, o professor foi um pouco criterioso e não deu a nota que você esperava, né? Eu costumo dizer também que essa frustração, essa sensação ruim, né, de ter sido barrado, de ter sido impedido de ter o seu desejo realizado, ele não acontece só com grandes eventos, como algumas pessoas podem imaginar. Nas minhas aulas de psicopatologia, quando eu era professor de psicopatologia, eu costumava dar alguns exemplos bem práticos, bem simples da vida cotidiana para que a pessoa entendesse em que ponto, né, até que nível funciona a frustração. Eu dava o exemplo, suponhamos que você liga para o seu namorado, namorada, enfim, todos os dias às 9 da noite, para saber como foi o dia, enfim, conversar sobre assuntos gerais. Então você tem uma sequência de comportamentos, que eu vou chamar de comportamentos ritualísticos, que é bem constante. Então, às 10 para as 9, você já se prepara emocionalmente para esse evento. Então, você já imagina que no horário já pré-determinado, você vai ligar para essa pessoa, vai conversar de assuntos gerais, vai dizer que ama, vai dizer que gosta, vai perguntar da rotina, etc, etc, etc. É um roteiro. É um roteiro com o qual você já tá condicionado a fazê-lo, né? Suponhamos que num determinado dia, isso você faz, né, ao longo de dias, semanas, meses, ou até anos em alguns casos. Então, é um comportamento repetitivo, é uma situação comum, corriqueira, repetitiva, e que te traz uma grande satisfação ao final dela. Ou seja, você planejou uma atividade, você vai executar uma atividade, essa atividade vai dar certo, vai ser concluída, e no final vem um alívio, porque você conseguiu cumprir aquilo. Suponhamos que num determinado momento a ligação simplesmente deixou de acontecer por uma série de questões, né? Às vezes a pessoa liga pelo WhatsApp e a internet caiu, às vezes é problema no operador, enfim, alguma coisa impediu você de continuar essa conversa, tá? Pensa nas reações do seu corpo quando isso ocorre, tá? Aí depende também do estilo de personalidade de cada pessoa. Às vezes a pessoa ela é muito dramática, catastrófica e vai achar que a ligação não aconteceu porque alguma coisa ruim aconteceu do lado de lá. Então a pessoa fica preocupada. Olha, uma coisa que era corriqueira, normal, era programada, ela deixou de acontecer, alguma coisa ruim deve ter acontecido. Ou a pessoa não está de mal comigo, ou a pessoa, enfim, aconteceu alguma coisa
de preferência ruim, para que aquilo não acontecesse da forma como eu esperava. Isso também pode ser enquadrado, pode ser pensado como um evento, né, de frustração. Ou seja, você foi impedida, né, de ligar para a pessoa que você gosta num tempo programado, como era o comportamento habitual seu. Né? E isso causa uma série de reações. E a gente precisa tentar entender quais são as reações que a frustração causa. Então, para algumas pessoas, a frustração pode ser ansiogênica, ou seja, você pode ter seus níveis de ansiedade elevados, né? Ela pode trazer uma certa sensação de tristeza ou de resignação, enfim, isso varia muito também do estilo de personalidade da pessoa, mas a gente precisa ficar bastante atento às reações, né? Você foi impedido de realizar algo, né? Um comportamento que era programado foi obstruído. Qual é a reação que vem logo depois? Essa reação está ligada, obviamente, a um conceito de frustração. Né? A primeira reação, em alguns casos, na grande maioria deles, é a raiva. Tá? Então, as pessoas sentem uma raiva, um certo nervosismo, na medida em que elas foram obstruídas ou elas foram impedidas de alcançar alguma coisa. Claro que a raiva não é o único sentimento que está envolvido nisso, mas é o principal e é aquele do qual a gente tenta fazer os nossos estudos. Quando a gente fala de conceito técnico, né, eu falei aqui de indivíduo, né, o estado que ocorre quando o indivíduo é impedido de alcançar algo. Eu quero fazer uma ressalva aqui, porque esse conceito de frustração ele vale para, como a gente diz na psicologia, para qualquer organismo, não precisa ser humano. E eu digo isso porque os meus primeiros estudos foram feitos com animais. Então a gente partia da pesquisa básica, estuda primeiro os animais e depois a gente parte para a pesquisa aplicada estudando humanos, até para saber se o conceito ele é genérico, como é o caso da frustração, que é um conceito altamente genérico. E aí depois, né, se for o caso, eu conto algumas particularidades da minha pesquisa, mas que a gente conseguiu provar também que esse efeito da frustração não acontece apenas com os seres humanos. O que reforça e o que fortifica, né, o conceito e a aplicabilidade dos nossos estudos. Enfim, existem algumas respostas, né? A primeira delas é a raiva, você pode também ter uma reação de estresse, e esse estresse pode ser um misto tanto de raiva como de ansiedade e depressão ao mesmo tempo, tá? Que fique bem claro. E isso pode se refletir em algumas etapas, em alguns momentos da sua vida, em alguns comportamentos. Às vezes o computador não obedece o comando e você bate na mesa, aperta 145 vezes a mesma tecla para ver se o comando volta, para ver se o computador volta, né, em alguns casos. Isso também é um efeito de frustração, ou seja, você estava concluindo uma tarefa, que é uma tarefa que é até certo ponto satisfatória. Essa tarefa deixou de ser, foi impedido, né? Essa tarefa deixou de ser concluída por algum aspecto, você teve uma reação, uma resposta emocional para esse evento. Então, às vezes, o celular travou. O celular travou no meio de uma conversa, o celular travou no meio da live. Qual que é a reação que aconteceu logo após isso? Tem gente que fica calma, espera a conexão voltar, tem gente que quebra o celular no chão. Isso aí varia de pessoa para pessoa. Tá? Ambos são, perdão, ambos podem ser classificados como efeitos de frustração. Né? Só que um efeito foi mais brando, o outro efeito foi mais intenso. Mas a frustração não deixou de ocorrer. Houve uma quebra numa sequência que era esperada, uma sequência de ações que era esperada. A frustração pode causar também alguns outros comportamentos, alguns outros eventos, né? Estou falando de raiva e estresse porque são os mais comuns. Né? No campo do trabalho, por exemplo, ele pode causar uma certa desistência, um certo desestímulo, um certo desânimo, mas principalmente, e aí eu já vou adiantar com relação à pesquisa que eu estou tentando trabalhar com professores, por exemplo, a frustração pode causar perda de confiança, né? Perda de confiança e também uma sensação de ineficácia. A pessoa não se sente capaz de realizar aquela função porque
aquela função não conseguiu ser concluída, ou não saiu do jeito que ela estava esperando. Então, necessariamente, a frustração causa, e isso é um sintoma muito grave, principalmente de profissionais da educação, que é a perda de eficácia. Estou falando de professores, mas as pesquisas, pelo menos que a gente começou com as nossas leituras, elas vão muito além, né? Não vão apenas os profissionais da educação. Nós temos os profissionais da saúde, por exemplo, profissionais da comunicação, enfim, série de outros profissionais que também sofrem com esses efeitos, mas cada um parece ter uma reação específica para esse fenômeno, tá certo? Estou falando de frustração aqui como uma coisa que é aparentemente ruim, mas é importante preciso ficar muito claro que a frustração ela é extremamente importante, tá? E depende da forma como as pessoas levam, né? Depende da forma como as pessoas lidam com essa frustração, porque de uma certa forma ela pode, primeiro, te indicar quando existe algum problema. Na programação de algumas ações, na realização de algumas ações, pode ser que alguma coisa tenha saído do seu domínio. E quando a coisa dá errado, você precisa voltar lá na estaca zero, você precisa parar para pensar e entender qual etapa do processo deu errado para que aquilo não aconteça de novo, por exemplo. Entendendo que a frustração pode ocorrer várias vezes, as coisas podem não dar certo várias vezes, mas ela é importante acontecer para que você revise, você faça um exercício de autocrítica, e eu vou falar um pouco de autocrítica no final, para que você reveja alguns conceitos e reveja algumas ações para que elas possam dar certo no final. Afinal de contas, geralmente, esse é o objetivo, né, que você busca nas suas ações, que as coisas deem certo. Por outro lado, também, a frustração ela pode agir como um motivador, né? Um agenciador das suas mudanças, um agenciador de novas ações. Então, você está num processo seletivo muito desgastante que você tem certeza que você vai passar porque você estudou muito. Só que, como diz o ditado no futebol, treino é treino, jogo é jogo. Você estudou, mas só que chegou na hora, você ficou ansioso demais, e aí a situação saiu fora do esperado. Você não atingiu o seu objetivo, você se frustra, né? Algumas pessoas vão ficar revoltadas, vão fazer textão na internet xingando, né, culpabilizando esse ou aquele, ou se culpabilizando a si mesma, mas enfim. E outras pessoas tentam resolver essa frustração de uma melhor forma, reformulando, fazendo uma revisão, mas reformulando as suas estratégias para que o resultado possa ser diferente daquilo que foi calculado, daquilo que foi planejado. Então percebam que vou estar falando bastante de frustração aqui, mas a frustração, entendam que ela também é extremamente importante para que a gente possa lidar com os desafios que são vindo pela frente, os desafios que são muito comuns e vão acontecer ao longo de toda a sua vida, tá? É preciso que a gente entenda, dentro desse processo da frustração, que nós não somos perfeitos. Nós estamos sujeitos e somos extremamente suscetíveis a algumas falhas. Isso é muito importante, tá? E eu vou falar um pouco disso no final, porque me parece que o modus operandi da nossa sociedade nos faz pensar que nós somos perfeitos, que tudo que a gente faz é bonito, que tudo que a gente faz é muito inteligente, que foi muito bem calculado, e na prática a coisa não é muito bem dessa maneira, as coisas não funcionam dessa forma. Então é preciso que a gente fique bastante atento quanto a isso. Bom, eu falo do conceito de frustração e falo e tento entender o processo como um todo, o processo da frustração como um todo. Eu tive um grande desafio ao longo dos meus estudos quando eu comecei a falar de frustração, porque quando eu cheguei em Ribeirão Preto, no final de 2006, e procurei meu orientador, que é o professor José Lino Bueno, me foi imposto um desafio. A princípio, meu trabalho ia ser todo teórico. Todo teórico, ia pegar os principais teóricos e fazer um trabalho bonitinho, tudo mais. E aí eu passei pela minha primeira experiência de frustração. Ia trabalhar com frustração e passei por frustração, né?
quando o meu orientador disse, olha, teve uma reformulação no programa de pós-graduação, o seu projeto, eu não vou abrir projetos na área de psicologia, eu vou para psicobiologia. Vou para psicobiologia e o nosso tema pode ser trabalhado lá, se você quiser. Então, é uma proposta que eu estou te fazendo de nós trabalharmos a frustração agora do ponto de vista experimental. Para mim foi uma quebra, né? Eu falei, gente, mas eu não sei, né? Não sei trabalhar com isso, vou trabalhar com animais, vou mexer com rato, né? Eu já tinha trabalhado com ratos porque a minha turma na UFO foi a última turma que trabalhou com rato vivo, né? Que a gente tem uma disciplina de psicologia comportamental, né? De behaviorismo, você já deve ter ouvido falar. E a parte prática é trabalhar com animais, né? Observar e medir comportamento, só que de animais. E aí fazer a correlação depois com humanos, para ver algumas incidências. E aí eu fiquei totalmente perdido, porque eu venho de um campo teórico, venho de uma formação teórica, e agora, né, cheguei com um projeto, né, me preparei para aquilo, cheguei com um projeto teórico, e no final das contas eu fui impedido de fazer esse projeto. Então agora eu vou ter que trabalhar com animais, num nível que eu jamais imaginei, né, não tinha nem feito na UFO, que era trabalhar com lesão cerebral, né, tentar achar no cérebro alguns correlatos, né, algumas estruturas que respondessem por alguns comportamentos. Mas aí eu pensei, bom, estou na USP, né, não tem nada a perder, e essa oportunidade é única, então eu vou topar esse desafio, vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. No começo eu fiquei triste, né, no começo eu fiquei desorientado, não sabia o que fazer, fiquei desesperançoso, uma área nova, estou começando do zero, e aí pensei, bom, eu preciso, né, eu preciso primeiro fazer uma pós, né, para mim é importante isso. É uma área nova, né, estou com medo, bastante medo, mas enfim. Pô, cara, esse desafio, se der certo, ótimo, se não der certo, eu volto para Uberlândia, toco minha vida, volto para a clínica, enfim, vejo o que vai dar. E aí eu topei esse desafio, né, e fiquei durante um ano e meio fazendo estágio, né, onde as experiências de frustração foram muito maiores, porque era parte experimental, e parte experimental não permite muitos erros. Se você errar, você tem que voltar para a estaca zero e começar tudo de novo. E isso aconteceu comigo várias vezes, né? Só para vocês terem uma ideia, eu tive que aprender a operar cérebro de rato, né? Então, fazia cirurgia em cérebro de rato para avaliar, para verificar mecanismos de aprendizagem, né? Porque a frustração também faz parte de um mecanismo de aprendizagem, né? E aí, enfim, fiquei um ano e meio treinando, e aí passei no mestrado em 2008 e toquei aí meu projeto, mestrado e doutorado de 2008 até 2015, final de 2015. E aí parti de um campo bem basal, de uma área bem basal, pesquisa básica, tentando entender as áreas do cérebro responsáveis pela frustração. E aí eu descobri duas áreas extremamente importantes. A primeira delas é a amígdala, né? Não é a amígdala aqui, né? Que fique bem claro, existe também uma outra amígdala, que é uma amígdala localizada no cérebro, né? Que é uma estrutura extremamente importante, porque é uma estrutura que regula comportamento de medo, né? Primeira coisa. Então, a frustração está ligada a uma área do cérebro que avalia a experiência de medo, né? Basicamente, não só isso, mas o medo é uma emoção básica que é processada na amígdala. Tanto é que nós temos pesquisas, né, e aí desde a década de 60 que mostram isso. Então você tem, quando o indivíduo passa por uma experiência que é aterrorizante, ou ele visualiza uma imagem que causa uma certa apreensão, um certo medo, essa área do cérebro é ativada num nível muito maior do que os níveis habituais, por exemplo. Então, o fenômeno da frustração ela passa também pelo processamento da amígdala, e tem uma outra área que a gente descobriu no doutorado que também é responsável pelo processamento da frustração, que é o núcleo accumbens. O núcleo accumbens também é extremamente importante porque ele regula comportamentos de adicção, tá?
O que eu quero dizer com comportamentos de adicção? São aqueles comportamentos que causam vício. Então, você tem pessoas que com TOC, né, transtorno obsessivo compulsivo, que tem um prejuízo no funcionamento dessa estrutura cerebral, tá? Você tem algumas pessoas com síndrome do pânico, você tem algumas pessoas com algumas patologias ligadas aí à ansiedade e depressão, que tem prejuízo no funcionamento dessa área. E essa área também é extremamente ativada, fortemente ativada quando nós passamos por evento de frustração. Então, nós podemos perceber que, do ponto de vista biológico, né, esse fenômeno de frustração está ligado com comportamentos de adicção, comportamentos de medo e, em alguns casos, ansiedade e depressão também, tá certo? Isso do ponto de vista biológico. Agora, a gente precisa ver na prática como isso acontecia, né? E eu consegui ver na parte de psicologia experimental com animais que esse fenômeno era muito, muito comum. Por exemplo, a gente programava os animais para que num determinado momento, se ele cumprisse uma tarefa, a gente colocava uma tarefinha para o rato dentro da caixa, ele tinha que cumprir a tarefa, e uma vez cumprida a tarefa, ele ganhava uma gratificação, que a gente chama de reforço, né? Isso era um comportamento, um evento habitual no ciclo do animal dentro da caixa. Todas as vezes que a gente negava, né, a gente fazia que ia dar a gratificação e não dava, nós já percebíamos um comportamento totalmente anormal no rato. Ele ficava mais agressivo, começava a se debater dentro da caixa, começava a morder e a danificar alguns equipamentos, enfim. E aí a gente fazia algumas medições, né, desses comportamentos para comprovar que a frustração poderia acontecer também em animais e com esse mesmo processo, ou seja, o descumprimento, né, a interrupção de alguma ação ao longo do processo. O animal foi impedido de realizar a sua meta e teve alguma reação emocional, né, frente a esse bloqueio, em frente a esse impedimento, né? Bom, e aí partindo do conceito básico, do conceito neurobiológico, foi tentar entender na prática, com humanos, no cotidiano, na vida diária, como é que funciona esse evento de frustração. E aí a gente passou a fazer observações comportamentais nos mais variados momentos de como essa frustração ocorre. Eu me lembro que os primeiros momentos que a gente pôde ver isso foi em sala de aula. Eu era professor do curso de psicologia, a gente fazia muitas observações em clínica, por exemplo, avaliando o comportamento infantil na clínica com relação a esse evento de frustração, né? A gente dava uma tarefa para a criança fazer e logo após a tarefa vinha um elogio. A gente ensinava para a estagiária, olha, todas as vezes que a criança fizer aquela tarefa, você elogie. Independente se a tarefa foi boa, se foi ruim, elogie. Tá? A gente precisa ver algumas coisas. E num determinado momento, assim, umas 2, 3 semanas após várias e várias sessões envolver as mesmas tarefas, a gente diz, olha, agora você vai fazer um elogio parcial, tá? Você vai elogiar a criança em algumas tarefas e em outras você não vai te falar nada, absolutamente nada. Então a criança se empenhava, se esforçava, porque para ela era importante o elogio da professora, entre aspas, né? E nos momentos em que a criança não era elogiada, a professora só pegava a tarefa e colocava numa outra mesa, é isso que a gente analisasse a reação das crianças. E era das mais variadas possíveis. A criança que olhava, ficava olhando, não acontecia nada, mas você viu o olho marejando. Tinha criança que ia atrás da professora e falava, professora, e aí, o que a senhora achou da tarefa? E a professora não falava nada, ficava mais nervosa ainda. Tinha criança que não acontecia nada. Então ela ficava olhando, a professora não elogiou, e ela ia fazer uma outra tarefa e fazia, às vezes, tem um caso que é muito interessante, que a criança fez 2 tarefas a mais para levar para a professora novamente. Ou seja, ela não elogiou, então agora eu vou fazer mais outra tarefa.
tenha prestado atenção naquela primeira. Então, assim, todos esses eventos, né, podem ser considerados como uma forma de reação à frustração. Ou seja, alguma coisa saiu do script, alguma coisa saiu do planejado, e agora eu preciso bolar alguma estratégia para que aquilo possa sair da forma como eu esperava que acontecesse. Então, percebam, é uma tarefa simples, é um gesto muito simples, mas que, para nós psicólogos que trabalhamos com o tema, é extremamente relevante, porque a gente pode entender de uma melhor forma como funciona, né, como funcionam as várias pessoas, nas suas várias particularidades, nas suas várias singularidades, nas suas várias culturas, como nós reagimos a esses eventos de frustração, que são muito importantes, né? E quando a gente vai analisar a frustração no cotidiano, a gente precisa entender, né, precisa entender algumas coisas, né? A gente precisa entender que as perdas, né, elas são inevitáveis, né? A frustração ela é inevitável. É importante que aconteça em alguns momentos para que a gente possa entender melhor o funcionamento do mundo, o funcionamento das coisas. Entender principalmente que nem tudo sai conforme nós organizamos, nem tudo sai conforme nós planejamos. É preciso entender isso porque nós estamos numa sociedade extremamente narcisista, onde nós... o Mauro levantou a mão, você quer falar alguma coisa, Mauro? Levantou. Eu quero te fazer uma pergunta. Porque a frustração, o primeiro sentimento que eu tenho quando vivencio ela é um sentimento negativo, tá? Essa é a primeira sensação que eu tenho, tá? Então eu saí, encontrei uma coisa que me chamou a atenção, que a minha mulher poderia gostar, ou uma pessoa que eu gosto, certo? Então eu comprei aquele presente para ela. Só que a hora que eu entrego aquele presente, o que eu idealizei como reação que ela teria, eu não vejo. Naquele momento eu me frustrei. O que eu quero te perguntar é o que você começou a falar agora, mas eu gostaria que você esmiuçasse esse detalhe. O que tem de positivo na frustração para a pessoa que vive ela, no momento que está vivendo a frustração? Seria muito importante, Mauro, que essa frustração acontecesse como uma forma, um alerta, um sinal para a pessoa entender melhor o mundo que a cerca. Por quê? Vamos pegar o seu caso, não estou dizendo que foi isso que aconteceu com você, tá? Que fique bem claro. Mas existe uma expectativa. Você esperava que a pessoa que você gosta tivesse uma reação X ao receber o presente, né? Então eu comprei uma calça verde para minha amiga. Então quero que ela dê um twist duplo carpado de felicidade, porque comprei uma calça verde porque eu acho que ela gosta de verde. Na verdade, ela gosta de azul. E ela recebeu a calça com toda a educação, mas teve uma reação que não foi aquela que você esperava. Ou até pode ter recebido a calça da cor que ela goste, mas a reação dela não foi uma reação que eu esperava, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui. Tá? Então, a frustração é importante para... Não, será que eu conheço realmente a pessoa com quem eu convivi, essa minha amiga, ou a pessoa que eu gosto, enfim. Né? Eu sei dos seus gostos, sei das suas preferências, né? Eu entendo as emoções do outro, né? Porque às vezes a gente faz espelhamentos de emoções. Então, se eu sou ansioso, eu quero que todo mundo seja ansioso junto comigo. Se eu sou depressivo, eu quero que todo mundo seja depressivo junto comigo. Se eu sou nervoso, eu quero que todo mundo seja nervoso junto comigo. E as coisas não são dessa forma. O mundo é muito variado, o mundo não é a bolha da internet que nós imaginamos que seja. Tá? Então, acontece muito isso. E é extremamente importante para que eu pare, né? E aí vem a questão da autocrítica, né? Será que eu entendo o mundo como ele é, ou eu entendo o mundo como eu quero que o mundo seja? E aí, através de pequenas práticas, uma delas é essa. Então, presenteei uma pessoa que eu gosto, a reação foi diferente da que eu esperava. Né? E como é que eu vou reagir a isso? A coisa saiu
totalmente fora daquilo que eu planejava, daquilo que eu esperava. E a pessoa reagiu de uma forma diferente ao planejado. Como eu vou reagir à reação da outra pessoa? Tá? Então é extremamente importante, né? Estamos falando aí ao nível do relacionamento, mas isso pode se dar de várias outras formas. Você, numa sala de aula, pode ter, às vezes, preparou uma aula belíssima, maravilhosa, e a reação da sala não foi aquela que você estava esperando. Você se frustra, porque a ideia era ter uma gratificação. Não, estou dando uma baita de uma aula e os alunos vão sair de lá extasiados e ter uma série de reações. Às vezes, não aconteceu nada disso, e aí você tem que trabalhar com isso, trabalhar com a expectativa da relação do outro. Tá? E esse é um evento de frustração também extremamente importante. Ou às vezes o contrário, você fez alguma coisa que não estava fora do previsto, teve uma reação totalmente inesperada, e você tem que aprender a lidar com isso. Mas não chega a ser, nesse caso, uma frustração. A frustração envolve necessariamente sentimentos que nós tratamos como negativos. Aí é preciso que a gente entenda que trabalhar com sentimentos negativos é importante também, até por conta de um fenômeno que nós estamos vivendo hoje e que também é fruto de uma frustração mal trabalhada, que é o que algumas pessoas chamam de positividade tóxica, né? Então, tudo é gratidão, tudo é bonito, tudo é perfeito, né? E a coisa tem que pensar sempre positivamente, né? Tem que ter tá aliado com uma certa positividade, enfim, em todos os momentos da sua vida, e nós sabemos que as coisas não funcionam dessa forma, né? Às vezes é preciso lidar com sentimentos negativos também. Os sentimentos negativos, em certa medida, eles auxiliam no nosso crescimento. Olha, então, eu fui mandado embora do emprego X. Era um emprego no qual eu investi muito da minha carreira. Ótimo, né? Foi um sentimento, vai gerar sentimento negativo? Sim. Se você não pegar aquela experiência negativa no sentido de te edificar e você elaborar novas estratégias para conseguir, no caso, o emprego que você queria, a coisa pode se complicar. E esses sentimentos negativos, eles vão fazer parte da sua vida como da sua vida toda, né? Quem nunca perdeu um emprego, quem nunca perdeu um parente, quem nunca terminou um relacionamento, tá? Então, claro que esses sentimentos, eles precisam ser muito bem trabalhados, porque senão, né, a depressão está logo ali. Uma vez não tão bem trabalhados esses sentimentos, essas expectativas, você corre risco de desenvolver algumas psicopatologias, alguns transtornos que são fruto, né, em parte, desse mau gerenciamento emocional. Certo. Eduardo, tem uma aluna nossa, a Tawane, que ela faz uma pergunta. Penso que as expectativas que criamos sobre algo ou alguém estão diretamente ligadas às frustrações que vivenciamos. Seria possível controlar os níveis de expectativa e, consequentemente, de frustrações? É possível, é possível você controlar esses níveis de expectativa, né? Mas para que esses níveis de expectativa sejam controlados, você precisa confrontá-los com a realidade. Na medida que você confronta essa expectativa com a realidade, fica mais fácil. E a expectativa fica sendo tangível. Então, eu conheço a pessoa, vou pegar o exemplo do Mauro, eu conheço muito bem a minha esposa para saber do que ela gosta. Então, se eu der um presente que esteja dentro das expectativas dela, né, as minhas expectativas podem ser acertadas. E aí eu frustro menos, com base na reação que eu espero que ela tenha, por exemplo. Então, é possível. É possível a partir do momento que você conhece a realidade com a qual você está lidando, né? Agora, se você não conhece a realidade, se você tem se o seu teste de realidade ele é falho, né? Se você acha que entende aquele contexto e na verdade é difícil de analisar, aí a gente tem problema, tá?
Uma outra coisa também, que agora que eu me lembrei, você falando aí de níveis de expectativa, enfim. Tem um autor que eu comecei a ler, e eu quero lê-lo um pouco mais, que é o Franco Berardi. O Franco Berardi é um teórico italiano muito interessante. Ele fala sobre essa questão é um teórico atual, ele fala das questões de frustração, mas um ponto de vista mais brando. Ele não é um teórico da frustração, mas ele cita a frustração em alguns momentos, na medida em que ele parte do pressuposto que nós não conseguimos fazer uma leitura próxima, né, o mais fiel possível da realidade, por conta da fantasia que é trazida pelo mundo virtual, né? E aí a gente entra no outro ponto, né, de relacionar a frustração com o cotidiano, por exemplo. Estamos muito ligados, extremamente ligados a uma virtualidade que cria uma realidade para nós, mas que nem sempre é a realidade real, né? Não é a realidade de fora dos computadores. E isso acaba gerando uma frustração muito grande, porque a pessoa fantasia uma coisa gerada pelo mundo virtual e quando vai para a prática não acontece nada daquilo que ela previu, nada daquilo que ela esperava. Agora, deixa eu só falar alguma coisa para a Tawane. Você fala de controlar as frustrações, né? Eu tenho muito receio quando, por exemplo, quando eu trabalhava com clínica, né, e as pessoas queriam que a gente desse uma fórmula mágica para acabar com a frustração. Eu vi na internet alguma coisa assim, algum profissional, um coach, falando acabe com as frustrações, aí vende o curso dele, né? Aquele esqueminha 100% online, 100% gratuito, mas a gente sabe como é que funciona esse mecanismo, né? Eu achei aquilo perigosíssimo, porque passava uma falsa ideia de que você poderia contornar facilmente os problemas, que eles seriam resolvidos. E a coisa não é bem assim. Eu acho que a gente tem que vivenciar a frustração ao seu máximo, entender que as coisas podem dar errado, entender que eu não sou tão competente quanto eu imaginava ser. É preciso que a gente comece a encarar de frente alguns problemas, é preciso que a gente comece a lidar de uma melhor forma com os sentimentos negativos que acontecem nas nossas vidas, porque eles são inevitáveis. Eles vão acontecer. Eles vão acontecer, tá? É claro que algumas coisas podem ser adiáveis, evitáveis, tá? Mas é preciso entender que em algum momento você vai passar por essa experiência. Você precisa estar preparado para passar por essa experiência. Claro que tem algumas situações, volto a dizer, que elas são altamente contornáveis. Eu posso contornar uma situação, posso evitar que uma determinada situação aconteça novamente. Eu citei um pouco mais cedo a questão dos testes, né? Se preparar para um teste e, no final das contas, você achar que se preparou o suficiente, mas não conseguiu atingir seu objetivo, né? É preciso que a frustração aconteça, né? Como eu disse, ela é importante para que você veja a estratégia, reveja a forma como você opera no mundo, reveja a forma como você lida com as coisas, reveja a forma como você percebe o ambiente à sua volta. Será que eu conheço realmente esse ambiente ou o que eu preciso fazer para poder me relacionar melhor com ele? Eu acho que a questão não é tanto de controle da frustração, mas estratégias de enfrentamento à frustração na medida em que ela ocorre. Será que, Eduardo, uma das coisas primeiras seria o reconhecer que eu não sei se eu posso usar essa expressão, porque eu não quero que ela tenha uma conotação negativa, mas seria primeiro momento eu reconhecer que eu em si tenho limites, eu em si sou limitado, então eu em si, sendo limitado, no momento que interpreto as coisas frente a essa determinada realidade, eu já estou passível do risco de me frustrar.
Basicamente é isso, Mauro. E o grande problema é a gente perceber que é limitado, né? Você veja que nós temos uma sociedade que vai na contramão de tudo isso, né? Uma sociedade altamente que estimula muito bem o nosso narcisismo, né? Nos dá a falsa impressão de que nós somos a última bolacha do pacote, né? A última Coca-Cola do deserto, e nós não somos, né? Por exemplo, eu trabalho com questões relativas a esse, vamos dizer assim, mal-estar, né, docente, né? Trabalho com o burnout entre docentes e a gente discutia muito isso, né? É, o quanto que a sociedade, primeiro, ela trabalha nesse sentido de mostrar para a gente que nós somos imbatíveis e superáveis, altamente inteligentes, e na prática a coisa não funciona dessa forma. Na prática, nós somos substituíveis. Na prática, eu sou um profissional que tem um X conhecimento, mas posso ser amplamente substituído por outro que tem a mesma carga de conhecimento, né? E aí é preciso que a gente reveja alguns conceitos, porque existe uma falta de clareza nesse sentido, né? Não nos é ensinado que nós somos pessoas com um determinado potencial, só que esse potencial vai até a página 100. Dali para frente não é nossa habilidade, nós não damos conta, nós somos ignorantes em alguns aspectos, nós somos ignorantes em algumas áreas do conhecimento, e só que, de uma certa forma, o mundo não trabalha dessa forma, né? O mundo nos ensina que a gente pode tudo. O mundo nos ensina que basta querer e as coisas acontecem, né? É, e tem algumas ferramentas, né, no mundo virtual que trabalham para isso, né? Basta ver a página do LinkedIn, né? Ver a página do LinkedIn, por exemplo, veja o Instagram, né? Acho que são dois espaços que lidam bastante com essa questão do narcisismo, essa questão do imagético e essa questão do narcisismo exacerbado. Então, no LinkedIn, todo mundo é autofuncionário, todo mundo é grato pela empresa onde trabalhou, né? Aí lá na clínica a gente descobre que saiu porque sofreu assédio, estava estressado, estava sobrecarregado, mas na página do LinkedIn a pessoa só tem gratidão pela empresa, porque aprendeu muito e foi muito feliz, etc, etc. Nas qualificações só coloca coisa boa, porque, né, afinal de contas a empresa vai me ver, enfim, e ela precisa, né, de um filtro. No Instagram, a mesma coisa, né? Só a imagem bonita da paisagem, etc. Não conta o contexto, na maioria das vezes, como aconteceu. Então, assim, eu citei esses dois espaços porque acredito eu que são dois espaços onde a dificuldade para lidar com frustração é muito grande, porque não tem espaço para autocrítica ali dentro, né? Não tem espaço para dizer, olha, às vezes eu sou ansioso, às vezes eu sou chato, às vezes eu sou crítico demais, né? Ninguém lança defeito ali para não ser frustrado e não frustrar outra pessoa para que seus objetivos não sejam alcançados, enfim. Eduardo, eu queria que você entrasse agora um outro elemento. Aquela frustração que, de uma certa forma, ela deixou o indivíduo doente. Tá? Vou trazer alguns exemplos aí para ilustrar para todo mundo e depois você explora como você julgar que deve. Então, primeiramente, eu pego você, graduado em psicologia, e aí eu acho que até se sobrar uma brecha no final, eu gostaria que você falasse sobre esse assunto. Graduado em psicologia, e aí eu vejo nas ciências sociais, por exemplo, o estudante de ciências sociais, ele já é incentivado a negar o positivismo. O positivismo já é colocado para o estudante de ciências sociais como algo negativo, certo? Durkheim é algo negativo, tá? Eu uma vez levei uma burdoada assustadora de uma professora. Pra você ter uma ideia, ela é uma argentina
estudiosa de Freud. Só o projeto do Freud da psicanálise, de 19 páginas, foi a tese de doutorado dela, de 2 tomos, com 800 páginas, orientada pelo Monzani na Unicamp. E eu falando de Durkheim para ela, ela fala: eu fico admirado como vocês falam do Durkheim desse jeito, porque eu até hoje não consegui compreender direito o que ele escreve, de tão bem que ele escreve. O dia que eu ouvi isso dessa professora, eu revi. E você, então, fez psicologia. Com certeza, o behaviorismo ou a ciência comportamental foi estabelecido críticas e limitações. Vou lidar com o humano e não com animais. E aí você chega lá no teu mestrado, você é obrigado a ir para a ciência comportamental. Tá? Então, você conseguiu lidar com esta frustração. Mas eu tenho aquele sujeito que não lida com essa frustração, que essa frustração torna para ele um problema de convivência com ela. E aí, para completar, né? Tem uma pessoa, que eu não vou trazer nenhum adjetivo, porque é uma pessoa até próxima, que foi frustrada com o casamento. Ou seja, a pessoa que convive junto falou: não podemos mais ficar juntos. E ficaram nesse processo de separação quase que uns 2 anos. Esse processo de separação se concluiu esse ano, no mês de fevereiro. Nós estamos hoje no mês de maio, início de junho, e esse sujeito ainda continua buscando respostas do porquê que se deu a separação e uma relação de culpa ao outro. Então eu vejo que esse sujeito ele está preso na frustração. E a frustração parece que está tornando uma doença, porque a probabilidade dele perder tudo, como aconteceu, por exemplo, naquele caso o ano passado, ou não sei se foi no comecinho desse ano, era uma promotora ou juíza que o marido se separou, e aí ele encontra ela e as 2 filhas na rua e mata ela com balas. Tá? Então, como que é isso? A frustração quando você começa a conviver com ela e não se libera dela. Depois que você falar sobre isso, aliás, eu vou ler também, porque daí você já fica com tudo. Tem a pergunta da Tawane também. Eu percebo que realmente a internet ou a sociedade prega que somos ou deveríamos ser muito superiores a essa expectativa quando colocada de frente e comparada à nossa realidade, vemos que elas não são nem sequer parecidas. Um exemplo são as várias pessoas e páginas que pregam a superprodutividade. Isso pessoalmente me frustra, porque não consigo atingir tais níveis de produtividade no meu dia a dia. Bom, vou separar aqui em 3 partes, né? Vou começar com a Tawane e vou de trás para frente. Né? Bom, eu acredito muito que existem algumas armadilhas que a sociedade impõe para a gente. Né? O nosso sistema de produção capitalista, por exemplo, prega algumas peças, digamos assim. Então, eles colocam alguns parâmetros que são, em boa medida, inatingíveis. E eles são incansáveis. Então, você atinge aquele padrão, prepare-se, porque da próxima vez eles vão aumentar o gabarito. Né? Vão aumentar o gabarito cada vez mais, até chegar num ponto em que você vai se deparar com uma realidade na qual você é extremamente limitado. Né? Existem algumas páginas, como você diz, páginas que pregam a superprodutividade, mas perceba que é um mecanismo muito perverso. Né? Eles pregam a produtividade e pregam nas pessoas a ideia de que elas podem atingir aquilo.
né? E basta querer. Meritocracia funciona nesse sentido, né? Estimula a superprodutividade com um padrão irrealístico. Então, todo mundo pode, né? Todo mundo basta trabalhar para aquilo, para que aquilo aconteça, que vai acontecer. E aí você vai só que não tem lugar para todo mundo, né? Não conta essa parte. Então, para ter acesso a uma promoção, vamos dizer assim, você tem que dar o seu máximo. E só tem uma vaga. E seu colega também vai dar o máximo. Pouco. Então, nós temos duas pessoas para uma vaga só. Então, quer dizer que uma pessoa vai se dar muito bem e outra vai se dar muito mal, né? Só que ninguém vai te falar isso. Vai falar, não, trabalhem, produzam, deem os seus máximos para alcançar aquele objetivo. Então, percebam que são, volto a dizer, né, são armadilhas com as quais a gente tem que tomar bastante cuidado, né? E para todos os casos, né, eu falo de uma questão que é a leitura de ambiente. A gente perdeu a capacidade de observar. Eu costumo dizer isso. A gente perdeu a capacidade de analisar ao nosso redor. Então a gente começa a fazer a interpretação de uma realidade que não é a nossa, né? E eu falo muito da questão da virtualidade, porque ela potencializou isso, né? A nossa incapacidade de analisar o mundo à nossa volta, né? A incapacidade de enxergar aquela situação como sendo de baixo risco, de alto risco, né? Para que eu pudesse investir naquilo, para que eu pudesse me esforçar para atingir o meu objetivo da forma mais adequada. Não sei se a Tawane me entendeu bem. Então a gente precisa, né, estar muito atento a essas armadilhas, porque o mundo vai ser assim. É isso que eu estou dizendo para vocês, que a gente, querendo ou não, tem que se preparar para a frustração, porque o mundo vai nos enganar de alguma maneira. O mundo vai passar algumas informações que estão fora da realidade, ou pelo menos fora da nossa realidade. Ora, eu não tenho que ser super produtivo. Se existe uma empresa que está, né, fomentando essa superprodutividade, esse padrão irrealístico, seria interessante que eu fizesse a revisão de alguns conceitos para saber se aquele lugar é importante para mim, se aquele lugar é ideal para mim, ou se ele vai trazer consequências boas para mim no futuro, né? Que eu não sei, né? Mas é preciso estar atento a esses sinais que o ambiente traz, que o mundo traz, para que a gente não caia nessas armadilhas. No caso que o professor Mauro disse, com relação à separação, também eu acho que é um erro de leitura da realidade, porque quando os casais se separam, o sinal já foi dado muito antes, né? Se eu consigo analisar, né, fazer uma leitura correta do meu parceiro, eu começo a perceber com uma margem de acerto muito grande que algo na minha relação não está indo tão bem assim, ou indo da forma como eu esperava. Tem gente que, não estou dizendo que é o caso que você trouxe, tá? Mas tem gente que passa rotineiramente pela relação, as coisas vão acontecendo, ela está presa na rotina, presa na rotina, presa na rotina. Quando chega um belo dia, outra pessoa chega, olha, não quero mais, acabou. E a pessoa tem aquele baque, aquela surpresa, que não deveria ter, se tivesse uma análise boa da realidade. Entendeu que a pessoa ficou chateada 3 meses atrás e ela sequer teve o trabalho de perguntar o que está acontecendo. E aí o processo vai acumulando, 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 acumulando. Chega uma hora que a pessoa não quer mais. E aí a pessoa, né, quando sofre esse baque, aí ela começa a prestar atenção nas coisas, né? Claro que nem todas as pessoas reagem de uma determinada forma quando esse tipo de coisa acontece. E aí vem a frustração. Aí a pessoa pode se tornar agressiva, né, como é o caso aí que você citou, da pessoa que matou a outra, né? Frente à frustração, a pessoa pode se tornar depressiva e ficar chorando, né, com episódios recorrentes de tristeza em função dessa frustração, desse ciclo que acabou, que ela esperava que fosse até o final da vida e tudo mais. Depende muito da forma como a pessoa reage, claro, mas no caso dos relacionamentos, sobretudo esse, passa, a meu ver, sobre um erro de leitura. Um erro de observação, um erro de leitura, que é trazido também por uma série de questões. A rotina é uma delas. A rotina faz com que a gente pense que o mundo
está funcionando daquele jeito desde sempre. E tem um monte de coisa nova acontecendo e eu não estou atento. Então, às vezes, eu estou acostumado com uma rotina na minha vida e eu deixo de perceber quando o meu parceiro está chateado. E não vou perguntar o que aconteceu. E às vezes uma simples conversa naquele dia, de 2, 3 minutos, pode salvar tudo. Porque a outra pessoa pensa, nossa, tá preocupado comigo, que é o meu bem-estar, enfim. Né? Então, basicamente, eu acredito que são erros de leitura, são erros de observação, de contato com a realidade, né? Que faz com que a gente tenha essas surpresas no final, em alguns casos. Né? E aí agora eu vou falar um pouco das minhas questões pessoais, né, Mário, que você citou no começo. Né? Eu ingressei na faculdade de psicologia em 1999, e basicamente o que tinha na faculdade era psicanálise. Psicanálise, e aí eu me lembro que eu participei de um grupo de estudos do Freud, né, com os alunos meus veteranos, mais experientes até, e que eu aprendi muito, gostei muito, enfim. E chegou uma professora nova, também da USP de Ribeirão Preto, e que começou a ensinar a parte comportamental, behaviorismo, né? E aquilo primeiro, foi extremamente impactante para todos nós, porque era uma outra linhagem, uma outra visão, uma outra forma de analisar o mundo e as pessoas, né? E que eu vi essa resistência dentro da faculdade, né? Dentro da própria faculdade, né? Resistência à ideia de que as coisas podem ser medidas, que o ser humano pode ser mensurado, né? E aí, de repente, agora a gente vinha falando de subjetividade e de ego-superego, e agora nós estamos falando de reforço, de medir comportamento, né? E claro, a gente, na medida em que eu fiquei, né, nessa indecisão, né, de qual área seguir, e aí, claro, depois de alguns anos eu escolhi trabalhar com behaviorismo, né, deixei a psicanálise, que para mim era uma coisa que foi um divisor de águas para mim dentro da psicologia, né? E passei também por eventos de frustração, porque aí eu não conseguia conciliar os estudos, não que não fosse possível, é possível, não conseguia conciliar os estudos por conta de sobrecarga de trabalho na faculdade, eu também trabalhava fora, tinha emprego, e eu não conseguia conciliar, então eu tive que escolhi a parte comportamental. Né? E percebi, de uma certa maneira, até por conta dessa menção que você fez ao positivismo, que existia uma resistência muito forte dentro da psicologia, com essa questão de mensurar e tudo mais. Né? E eu vi que existem alguns equívocos, né, por parte de algumas pessoas, de alguns profissionais, na análise da corrente teórica. Né? Então, e eu escutei bastante isso. Não, mas você está tratando o ser humano como se fosse coisa, como se fosse um objeto, como se fosse uma coisa previsível. Eu dizia sempre que depende da valência que você dá para a coisa, né? Porque nós somos previsíveis, extremamente previsíveis. Quer ver como é que nós somos previsíveis? Basta ver os algoritmos do Google. Né? Basta ver, como diz um professor meu, basta ver a fatura do seu cartão de crédito. Né? A operadora do cartão de crédito sabe exatamente quem você é e te mediu seu comportamento, sabe das suas tendências e vai trabalhar em cima delas. Mas atualmente os algoritmos do Google fazem isso. Ele trabalha de acordo com suas preferências. Então você, de uma certa forma, é mensurável, entre aspas. Né? Você é previsível. Eu posso fazer algumas predições, aí não tem nada de sobrenatural. Né? A gente consegue fazer algumas predições apenas observando a sua rotina, apenas observando o seu modus operandi. Né? Agora, claro, com ética e cuidados, né, é possível fazer qualquer tipo de análise, independente do campo teórico. Claro que foi uma mudança de paradigma para nós dentro da psicologia e que eu não sei até que ponto a sociedade acompanhou. Eu digo isso porque
as pessoas estão mais acostumadas com psicanálise, né? Estão mais acostumadas a lidar com os conhecimentos trazidos pela psicanálise, que são bons, são ótimos, né? Faz uma leitura muito boa da realidade, mas que não é a escolha de todo profissional de psicologia. Então, pude perceber, por exemplo, que dá para trabalhar com questões relativas à educação, questões relativas à clínica, questões relativas ao trabalho, partindo do ponto de vista comportamental. É perfeitamente possível, só que é uma outra leitura de realidade, é uma outra teoria, é um outro arcabouço teórico que a gente vai conseguir trabalhar aqui. E, inclusive, né, falar sobre frustração sobre essa perspectiva, né, que para mim foi também um outro divisor de águas, porque para mim era impensável a ideia de se medir frustração, né? Até pela minha primeira base dentro da psicologia. Então, isso me levou a entender o fenômeno de outras formas, analisar sobre outros processos, de outras maneiras, e que para mim foi extremamente gratificante. Aí eu acho que a gente precisa discutir mais, né? Analisar melhor essas ferramentas, porque acho que cada teoria tem uma parcela importante de contribuição para nos trazer. E essa é apenas uma delas. Tá? Agora, só tentando pegar um pouco que a Tawane respondeu rapidinho, Mauro, acredito eu também que uma das formas da gente lidar com esses exemplos, essas armadilhas, né, que pregam a superprodutividade, é primeiro passar pelo campo da autocrítica. Passar pelo campo da autocrítica no sentido de entender melhor como eu sou, mas tomando devido cuidado para não ser autodepreciativo, tá? Mas consciente do que eu sou, consciente das minhas limitações, consciente de que eu consigo ser produtivo, eu consigo ser eficaz até certo ponto, eu consigo trabalhar até um certo nível, eu consigo ser bom naquilo que eu faço até certo ponto, que existem pessoas que são muito melhores do que eu, e existem pessoas que são piores do que eu, numa determinada tarefa, num determinado desempenho. Tem pessoas que conseguem lidar com alguns sentimentos de uma determinada forma e outras pessoas que não conseguem, né? Entender os meus sentimentos e para onde eles me levam. Eu acho que isso é importante também, né? Muitas das vezes, em fenômenos de frustração, né, a gente consegue perceber que as pessoas sequer conseguem nomear os sentimentos que elas têm, tá? E tem uma dificuldade muito grande de entender para onde aquele sentimento irá levá-la, para onde que ela não consegue trabalhar com todas essas questões. Então, na medida que isso acontece, na medida que de uma forma adequada, isso de sentimentos negativos que faz com que ela não consiga lidar com esses eventos de frustração, tá certo? Trabalhar também, fazer uma autocrítica no que diz respeito à questão das expectativas, o que eu espero de mim, o que eu espero do outro, tentar ver se o que eu espero de mim, o que eu espero do outro, tem contato com a realidade. E para isso eu tenho que ter um exercício de observação muito grande. Então, quando eu tenho expectativas sobre o outro, não que eu não deva ter, todo mundo tem, todo mundo vai continuar tendo expectativa, mas é preciso que a gente, primeiro, que eu conheça aquela pessoa na qual eu estou projetando as minhas expectativas, porque aí fica mais fácil de lidar com uma possível frustração quando ela ocorre. Começou a falhar, Eduardo, seu som. Turma, nós agora estamos com 9 horas e 17 minutos. Eu quero começar, quero que vocês que puderem ligar a câmera para a gente começar a marcar aí um resultado final, ver a cara de vocês
e querem levantar perguntas mais para que a gente possa começar a caminhar para o encerramento do nosso encontro? O Eduardo acho que acabou de cair. Biografia naquela época, assim, desse jeito. Alunos, vocês estão aí? Ou eu fiquei sozinho aqui nessa sala? Estamos? Ah, bem, valeu, Tawane. O Eduardo foi para bem distante, certo? De volta à Espanha. Ah, desculpa. Turma, a gente tem que continuar, então eu vou continuar aqui na leitura. Vocês observaram que a frustração é uma coisa comum na vida de todo ser. Que a frustração faz parte da nossa vida. Eduardo, teu som não está aparecendo ainda. Eu estou vendo você, a sua câmera voltou, teu som não tá ligado, mas você não está aparecendo aqui. Pronto. Agora saiu o seu som. Você acabou de cair. Então, problemas de internet aqui. Caiu tudo, não consegui ver ninguém mais aqui. Foi o final da sua fala, ela foi cortada, tá? Ah, tá. Eu estou falando com eles agora que eu vou começar a fazer o encaminhamento para o encerramento, tá bom? Então, tenta concluir o seu processo, que daí eu vou fazer uma conclusão e aí depois você encerra. Tá. Basicamente, a ideia é que nós tentemos, né, fazer esse exercício volto a dizer, de autocrítica, mas sem ser autodepreciativo, né, naquilo que nós entendemos do mundo, a análise das questões que nos envolvem no mundo, né? Autocrítico, volto a dizer, mas sem ser autodepreciativo. Tentar ser mais consciente desse mundo que nos cerca, porque o mundo ele está cheio de pequenas ilusões com as quais a gente se agarra com muita facilidade, né? A Tawane deu o exemplo das páginas que pregam a superprodutividade, enfim. Não, mas nós estamos cheios aí de outras armadilhas que nos são impostas e que a gente precisa ter bastante cuidado na hora de analisar, né? Entender, primeiramente, que nós não somos essa fortaleza toda que talvez o mundo tenta fazer com que nós pareçamos ser, né? Nós somos seres previsíveis, nós somos seres sensíveis, nós estamos sujeitos a falhas, independente do campo das nossas atuações. Nós não vamos tirar 10 sempre nas nossas disciplinas, nós não vamos ter atuação de gala na maioria das nossas ações, e é preciso que a gente tente entender primeiro que nós somos seres limitados. Nós temos as nossas imperfeições. É preciso que a gente consiga fazer uma leitura muito boa, aprenda a observar, né? Acho que observar é importante, é entender o ambiente no qual nós estamos inseridos, é entender o contexto no qual nós estamos inseridos, entender que o nosso mundo não é o mundo do Instagram, né? Não é o mundo do LinkedIn, não é o mundo das redes sociais. As redes sociais são um mundo à parte, né? É um mundo importante para o gerenciamento das nossas vidas, né? Tanto é importante que está nos proporcionando nesse momento agora, mas em que em algumas partes ele é extremamente fantasioso e que nos levam a uma análise equivocada das situações. Tá? Então é preciso entender as coisas dessa forma. E que se as coisas derem errado, paciência, vamos trabalhar para que elas deem certo da próxima vez. Né? Não é possível a gente evitar os erros, evitar o fracasso. O fracasso faz parte da nossa vida. Né? Entender que algumas coisas que possam levar a sentimentos negativos estão dentro do nosso contexto e nós vamos ter que conviver com elas de alguma forma.
tá? Porque senão se a gente se fecha numa redoma, né, e numa redoma hedonista, numa redoma narcísica, que vai nos trazer muito mais prejuízo do que ganho. A gente precisa enfrentar o mundo lá fora, né, com as armas que a gente tem, né, com as nossas imperfeições, né, e entender que o outro também é imperfeito, que o outro também está sujeito a erros e que muitas das vezes a leitura do outro não corresponde à nossa expectativa, né? Entender que o outro pode ter defeitos e defeitos que às vezes vão de encontro ao nosso sistema de valores, por exemplo. Então, posso ter amigos que têm uma preferência política diferente da minha, eu posso ter uma orientação qualquer diferente da minha, opinião divergente à minha com relação a um determinado conceito, e mesmo assim nós sermos amigos, por exemplo, né? Tem muita gente que fala, mas eu pensava que você era de tal jeito, de tal maneira. Não, se tivesse feito uma leitura mais realística, ia tentar entender esse outro dentro da realidade dele, que muitas das vezes não é a realidade que eu carrego, que eu defendo, por exemplo, né? E aí a gente começa a lidar com a frustração nos mais variados níveis, né? E aí, só retomando o que eu havia dito, eu trabalho um pouco com essa questão da frustração em docentes, né, em profissionais de educação, e eu vejo muito isso. Nessa questão da superprodução, essa questão da meta fora do padrão de realidade, né? Mas principalmente, né, vejo no nosso caso uma sensação de ineficácia, justamente por conta de que muitas das vezes não se consegue atingir essa meta que é totalmente fantasiosa, né? Então, surge a frustração associada com o sentimento de ineficácia, e isso vai causando uma sobrecarga tão grande que no final nós vamos acabar tendo aí profissionais cada vez mais estressados, profissionais que buscam cada vez mais os serviços de saúde mental, que é muito grande, profissionais que se afastam do trabalho com muito mais frequência, tá? E tudo isso é consequência de um processo frustratório, né? Um processo de frustração que foi mal trabalhado ao longo do tempo, né? E no qual a pessoa não teve aí condições de fazer uma análise adequada e realística do mundo, né? Do qual ela vive, sobretudo do seu sistema de trabalho. Bom, fazendo uma síntese dessa manhã de hoje, desse dia 31/5. Primeiramente, a frustração é algo comum na vida de qualquer indivíduo. A frustração é algo que faz parte desse indivíduo. Primeiramente, por quê? Porque o indivíduo não é o todo. Se ele não é o todo, aí vem então o conceito do quê? De limitação. A limitação do indivíduo em si mesmo, mas sem cairmos na depreciação desse indivíduo, em algo negativo para esse indivíduo. Por isso que eu julgo que é importante para nós a perspectiva do equilíbrio, da justa avaliação nossa para com relação a nós mesmos. Então, eu quero muito trazer a perspectiva quando a Tawane vai falar da superprodutividade. Eu tenho o que o mundo ideal, então eu pego, por exemplo, o LinkedIn como o tipo ideal de empregado. Tá, mas qual é o real? Qual é o meu tipo real enquanto Mauro? O que o Mauro dá conta e o que o Mauro não dá conta? O que o Mauro tem feito de prático na vida dele com relação ao estudo, ao ensino e à pesquisa? Mas o que o Mauro tem feito de prático, de real, de concreto? O Mauro precisa avaliar isso em si. Como a Tawane
precisa avaliar isso em si, nela. E sucessivamente, todos nós. Então, o que o Eduardo está trazendo para nós como a frustração, e ela ainda traz um elemento riquíssimo, porque ela é quase que o momento onde eu sou chamado a me rever, a me reinterpretar com relação ao outro e aos outros que estão à minha volta. Então, a frustração para mim, nessa manhã de hoje, ela vem mais ou menos como a ideia da dor. Sabe quando inicia uma dor no meu corpo e essa dor então me sinaliza que alguma coisa não está bem? Sabe então quando vem a frustração e que me sinaliza, peraí, será que você está lendo corretamente você e o mundo? Como que você está interpretando você e o mundo? Então, meus alunos e alunas, estudantes, pensem em como aprender cada vez mais com a própria frustração. E vamos tornar a frustração um elemento normal no nosso dia a dia, um elemento comum, um elemento corriqueiro. Tá? Eu acredito que essas discussões do Eduardo de hoje me possibilita refletir sobre isso. E é importante que no Círculo de Cultura a gente trabalhe com esse exercício da síntese. O que isso trouxe para mim de novo? E é importante também consultar o que isso trouxe para mim com relação às experiências que eu já vivi e já conheço também. Então, qual é o Mauro que vai levantar dessa cadeira daqui a pouco e dar continuidade à vida dele, tá? Se vocês quiserem levantar alguma pergunta a mais, podem levantar. E Eduardo, eu peço que você faça o fechamento e a Karina quer dar um oi também. Claro, Karina, você é muito bem-vinda. Um minutinho que o sistema é um pouco demorado aqui. Acho que agora eu consegui. Eduardo, no fim, acabei ficando, viu? Tinha que sair para fazer umas coisas, vi que é melhor ficar aqui hoje e fazer essas coisas depois. Foi muito bom. E me lembrou, assim, a sua fala, né? Não é bem lembrar, ela traz para mim uma outra versão da temática que a gente trabalhou com a Cláudia Itaboraí, Mauro. Acho que você estava presente quase o tempo todo também, né? Foi um dia difícil para você também. Que também é uma psicóloga, Eduardo, amiga nossa de BH, e depois eu te passo o link, né, para você. Eu acho que você estava recém chegando no Pontal quando ela fez essa fala, então você não pôde participar. E convido os outros alunos e alunas também a assistir, que está lá no nosso site, porque eu vejo que faz a interlocução mais adequada e inesperada, né? Acho que o Mauro tinha essa intencionalidade. Ele não dá ponto sem nó, porque foi muito interessante, né? Havia assim um grupo de alunas da comissão do Círculo de Cultura que queria falar sobre o sofrimento no tempo da pandemia, né? Uma novidade para nós, a gente quase não tem acesso à psicoterapia, né? Ainda é um sistema que o sistema público nem sempre dá conta, né? Felizmente, na UFO e em várias universidades a gente tem esse acesso, né? Os alunos, os professores. Agora, na pandemia, a UFO também fez um trabalho intenso, né? De atendimento, tanto a docentes quanto discentes e técnicos, né? Muito legal. Mas ainda existe muito preconceito em torno da psicoterapia, né? As pessoas ainda têm aquela ideia muito antiquada, né? Que vem lá do século XIX, de achar que quando você procura um psicólogo, uma psicóloga, você está louco, né? Você está com problemas
mentais que vai te fazer você ser vista como um louco na sociedade. E, infelizmente, realmente tem esse conceito, né? Ele ainda permanece aí no senso comum, as pessoas têm essa crença, e aí acabam fugindo, né, de algo que é tão bom, que é ter essa oportunidade, né, de conhecer a psicoterapia e quanto ela abre a nossa mente, né, para nós mesmos e para essa realidade, né, seja ela qual for a realidade que a gente está vivendo. Então, eu queria te agradecer, né, na verdade, e também convidar as outras pessoas, né? Agora eu vou colocar, depois que a gente conseguir colocar essa de hoje, né, online, vou colocar próximo da Cláudia, né, e indicar também para as pessoas que quiserem fazer esse link, né, que são duas falas distintas que se complementam muito bem, inclusive pela área, né? É mais isso. Obrigadão. Bom que você está com a gente agora. Mas, Karina, Obrigado, abrindo Karina. um, abrindo um parêntese na discussão de hoje, mas pensando agora como membro aqui do Círculo de Cultura, na criação do tema, nós não poderíamos trabalhar um pouco como se pegasse a discussão da Cláudia, a discussão que o Eduardo está trazendo, e pensar no círculo de cultura como um elemento que cairia muito bem no primeiro ciclo do nosso projeto pedagógico, Do que é sujeito sujeito fazedor. como fazedores de história, porque tanto a fala da Cláudia como a do Eduardo está entrando na pessoa, está entrando no sujeito, está entrando na perspectiva da tomada de consciência de quem eu sou, do que eu faço, quais são os elementos que me possibilitam ler e entender quem eu sou e como eu estou interagindo nesses outros elementos maiores, que daí vai entrar então o uno e o diverso, que é o segundo ciclo, e depois vai entrar o terceiro ciclo, que vai entrar os estágios, o teórico e o TCC, que seria como se eu tivesse primeiramente o sujeito, num segundo momento o sujeito nas suas interrelações e num terceiro momento o sujeito e o mundo da prática. Certo? E o mundo da praxis, talvez, eu acho que essa palavra é mais correta, esse conceito é mais correto. Então, assim, eu acho que no momento que se pensamos esse círculo de cultura, eu acho que em todos os círculos de cultura, esses três momentos precisariam aparecer nessa temática central, ou mesmo até três temáticas, mas que nas três temáticas os três círculos ficassem bem claros, bem nítidos para os sujeitos participantes dele, para que a gente possa fazer uma síntese mais próxima do real. Eu, Desculpa, Eduardo. o Eduardo está entrando de cabeça no círculo de cultura, né? Então já é parte, né? Eu acho legal essa sua colocação, Mauro, até porque se você for pensar nessa vertente de cada ciclo, olhando os convidados do pré-círculo e dessas atividades integradas como agora, já temos pessoas para isso, né? Tem pessoas que nós podemos convidar, inclusive o Eduardo, para puxar esses ciclos, né, nessa perspectiva. Se olhar o site, olhar o panorama das temáticas e der uma vasculhada ali, quais foram as falas, dá para os próprios convidados do pré-círculo serem pessoas que ajudem a puxar o círculo. A gente pode, lógico, ter mais pessoas, né? Quanto mais melhor, mas assim, pensando em primeira mão, a gente já tem aí um grupo significativo de pessoas para puxar os ciclos, nessa perspectiva que você colocou. Vai ser bom e todo mundo
na plenária, dia 14 de junho, né, uma segundona, onde a aula vai acontecer na plenária, para as pessoas se posicionarem, né, sobre isso. E você trazer essa ideia para a gente conversar lá. Gente, agora eu vou ter que sair, porque eu tenho uma sessão de terapia, tá? Agora eu tenho mesmo que sair. Muito obrigada, viu, gente? Obrigado, Karina. Bom, Mauro, você havia pedido para eu fazer as conclusões. Na verdade, eu vou fazer minha conclusão aproveitando a pertinência da sua última fala, né, onde você diz a respeito do primeira questão do equilíbrio, né? Tentar entender que todo mundo, todos nós, de uma certa maneira, buscamos esse equilíbrio, né, esse estado que a gente vai chamar, né, no dia a dia de bem-estar, né? O bem-estar é justamente isso. O bem-estar é o estado de equilíbrio no qual eu consigo realizar todas as minhas atividades, consigo ter uma vivência satisfatória e que eu possa atuar no mundo de uma forma que me traga mais benefícios, né? O grande problema que eu vejo é que nós fomos, de uma certa maneira, formatados, nós fomos, de uma certa maneira, moldados a trabalhar, né, a atuar no mundo apenas sobre o princípio do prazer, né? Nós somos uma sociedade bem hedonista, a gente quer prazer a todo custo, né? Só que, como a gente está falando de equilíbrio, se tem prazer de um lado, tem dor do outro, né? Se tem alegria de um lado, tem frustração do outro. Então, primeiro a gente precisa entender que as coisas vão numa certa medida, funcionar nesse esquema. E que a dor também, que a frustração, em certa medida, ela é funcional e nos ajuda a ter uma leitura mais realística, né, do mundo que nos cerca, né? O mundo não é a vitrine que a virtualidade mostra para a gente. Como a gente acabou de pontuar aqui, existem alguns meios de comunicação que têm essa tendência de fazer com que a gente tenha esse pensamento mais ilusório da nossa realidade. Então a gente precisa entender que, volto a dizer lá atrás, como eu disse lá atrás, nós somos limitados, né, como o próprio Mauro disse, a frustração ela é comum, ela vai acontecer e ela vai ser uma grande sinalizadora de aspectos da sua vida. Ela vai pôr o seu pé no chão, ela vai te trazer para a realidade de alguma forma, para mostrar para você que você é um ser humano e como ser humano você tem uma série de limitações, né? Não se deixe levar pelo contexto que te engane dizendo que você pode tudo e que você consegue tudo e que basta esforçar que você vai alcançar todas as coisas. Não vai. Lamento informá-lo, né? A realidade ela é um pouco mais cruel, um pouco mais complicada do que a gente possa imaginar, né? O mundo não é o LinkedIn, o mundo não é o Instagram, apesar que são duas redes importantes, são prazerosas, a gente gosta de entrar lá, né, ver coisa boa, mas, a certa medida, estão muito, muito, muito distantes do real, muito, muito distantes do mundo de qualquer um aqui, tá? Então, a ideia é sempre trabalhar com a ideia de que a frustração é inevitável, as perdas são inevitáveis, a dor é inevitável, a gente precisa, né, arrumar, conseguir formas de trabalhar melhor com essas questões, porque a nossa cultura, infelizmente, não nos propicia, no primeiro momento, trabalhar de forma adequada com isso. Entender, por exemplo, que nós temos expectativas e que essas expectativas, muitas das vezes, não estão de acordo com a realidade, né? Seja expectativas com relação aos outros, mas expectativas com relação a nós mesmos. E às vezes a gente pode se auto-enganar também, né? Achar que tem potencial para alguma coisa e não tem, né? Então é preciso entender isso, trabalhar um pouco com essas expectativas, entender melhor a questão dos sentimentos, né? O que eu sinto quando as coisas acontecem comigo, para onde esses sentimentos me levam, que tipo de decisão eu tomo em função desses sentimentos. Quando eu estou de cabeça quente, o que eu faço? Né? Quando eu estou triste, o que eu faço? Quando eu estou alegre, o que eu faço? Isso que eu faço é bom? Isso que eu faço vai contribuir para
o bom funcionamento do sistema, seja um bom funcionamento pessoal e vai trazer uma satisfação, um bom funcionamento para o meio onde eu estou inserido. Então é preciso que a gente preste bastante atenção nesses detalhes para que a frustração, que é comum, né, seja um elemento a mais na nossa vida com o qual eu possa trabalhar e com o qual eu possa fazer uma leitura adequada do mundo no qual estou inserido. Tá? E aí, claro, sempre buscando esse equilíbrio, né, que o Mauro citou, sempre buscando o bem-estar, não só meu, mas dos indivíduos que estão à minha volta, ou do meu sistema de trabalho, né, do mundo que me cerca, né? E a gente tem que estar bastante alerta quanto a isso também, né? Principalmente, né, no contexto de pandemia, como a Karina trouxe aqui, que é um ambiente no qual a gente fica muito recluso, a gente se frustra bastante, né? As nossas expectativas foram alteradas, né? Então agora eu sou uma pessoa que sai muito, que tem muito contato com as pessoas, eu tenho que me restringir quanto a isso. Eu tenho que mudar a minha prática. Eu vou me frustrar em algum momento. Eu vou deixar de ter aquela convivência que eu tinha com os meus amigos, com os meus familiares próximos. Isso é uma maneira também que nos foi imposta, né, de lidar com alguns eventos frustratórios e que serve de sinal de alerta. A ideia é que a pandemia foi uma coisa que aconteceu, ninguém estava esperando, e nós vamos ter que lidar com essa novidade ainda por mais alguns anos, mas ela pode servir, né, como um ponto de apoio para que a gente possa trabalhar melhor essa questão da frustração, no sentido de entender que agora na prática nós conseguimos ver essas limitações, né? Então agora eu estou trabalhando num sistema que é um sistema remoto e que eu estou tendo algumas dificuldades de me expor, algumas dificuldades de aprender, algumas dificuldades que eu nem imaginava que eu tinha. Então, é preciso que a gente tenha, né, essa visão de que os eventos pandêmicos, né, ativam, né, mostram para a gente que nós temos algumas limitações essas que foram escancaradas e foram impostas para a gente, mas que a gente vai ter que trabalhar de uma certa forma para minimizar, né, minimizar essas variáveis e buscar esse equilíbrio que foi dito aqui, para que a nossa convivência possa ser a mais saudável possível, que possa estar próximo, né, de uma certa normalidade, para que a gente possa tocar a nossa vida adiante. Tá? Acho que basicamente é isso. A frustração é uma grande oportunidade para que a gente possa se entender, né, entender como a gente reage às adversidades e entender melhor o outro, né? Entender que o outro não está dentro das nossas, pode não estar dentro das nossas expectativas e que a gente tem que a todo momento se reinventar, se reorganizar para poder atuar nesse mundo que ele é dinâmico, que muda a cada momento, que a gente precisa de certa forma estar preparado tanto com as nossas qualidades quanto com as nossas limitações, com tudo aquilo que a gente tem de bom e tudo aquilo que a gente tem que não é tão bom assim, tá? E que nós não somos perfeitos, não há perfeição em nenhum ser, em nenhum lugar do mundo. Todos nós carregamos uma certa limitação, todos nós carregamos uma certa imperfeição. E a beleza do mundo está nisso, né? Entender que nós não somos perfeitos, mas que a gente sempre pode aprender com as nossas imperfeições, com as imperfeições do outro, com as perfeições do outro, e que nesse processo a gente segue em franca evolução, né? Porque se nós fôssemos todos perfeitos, formatados, cada um poderia viver na sua bolha, né? Num sistema de autorreprodução e dane-se o resto, né? A imperfeição vem nesse sentido, para mostrar que a gente precisa do outro e que a gente pode evoluir com o outro e evoluir com situações que possam nos ser adversas em algum momento, né? E a frustração, nesse sentido, acaba sendo um belíssimo espaço de aprendizagem. Nós podemos aprender muito com ela. Basta querer e assumir nossas próprias dores e assumir as nossas imperfeições também. E é isso, Mauro. Eduardo, muito obrigado por tudo. Foi um prazer imenso estar aqui trabalhando com você.
E Prazer quero foi meu. depois, num segundo momento, a gente marcar uma reuniãozinha, porque eu estou com algumas dificuldades que eu acho que nós podemos fazer um trabalho fantástico com relação ao processo de aprendizagem e desenvolvimento. Mas vou te procurar. Turma, foi um Ok, prazer obrigado. ter todos vocês aqui, tá? Fiquem todos bem, tenham um ótimo dia. Então, estou encerrando a reunião de hoje. Eduardo, um grande Obrigado, abraço. gente. Obrigado. Tchau, Abraço, tchau, pessoal. Até tchau. mais. Obrigado, tchau.